E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje então, na aula passada a gente estava falando de como a gente mapeia, né, o modelo entidade relacionamento para o modelo relacional. O que a gente vai falar hoje dos outros mapeamentos que não estavam incluídos na aula passada. Então na aula passada a gente viu todos aqueles passos que mapeiam o MER para o modelo relacional, mas a gente não falou do MER estendido, que é aquela versão do MER que agrega a agregação, né, e a especialização, tá? Então, como a gente faz para mapear uma agregação? Além daqueles 7 passos, a gente vai ver esse passo específico da agregação e logo depois da generalização, tá? Para a agregação, a gente tem alguns casos. Então, o primeiro caso da agregação. Como que eu vou mapear minha agregação se a agregação é identificada por atributo próprio mais as chaves do meu conjunto de entidades que participam do meu conjunto de relacionamento gerador, né? Qual que é aquela ideia então, pessoal? Lembra, né? A agregação ela pode ter a chave própria ou ela pode ter a chave das entidades somada a uma chave própria, por exemplo, para identificar ela. Então, no caso, o paciente atende o médico, como que a gente faz, né? A consulta, que é a agregação que gera desse atendimento do médico, ela normalmente é identificada por quem? Pelo CRM do médico, pelo CPF do paciente e uma data da consulta. Então, aquele médico atendeu aquele paciente naquele dia, aí quando aquele médico atende aquele paciente em outro dia, permite, como é uma chave composta por 3 atributos, permite, né, eu ter várias consultas entre o mesmo paciente e o mesmo médico. Tá? Então, nesse caso aqui que a gente está falando, atributo próprio, data, mais as chaves do CS, CPF e o CRM, e uma mesma instância do relacionamento, do atende, resulta em mais de uma entidade agregada, né? Então, o que acontece é que uma mesma instância de atendimento gera mais de uma consulta, tá? Então, o que acontece nesse caso, pessoal? Eu vou ter mapeado nesse meu sistema já, pelos mapeamentos anteriores, as entidades, um médico, que tem um CRM e um nome, um paciente, que tem um CPF e um nome. E como que eu mapeio a consulta? Bom, a consulta precisa ser identificada por médico e paciente, então CPF do paciente, CRM do médico, a data, que é a minha chave, e a sala, que é um atributo da agregação. Percebam que ele é da consulta, tá? Fazendo isso, então, o que eu vou ter? Eu vou ter minhas chaves estrangeiras, né? Essas minhas chaves estrangeiras, o médico, que é correspondente ao CRM, e o paciente, que é correspondente ao CPF. E aí, por fim, uma chave composta tripla, né? Em que essas 3 juntas é que identificam unicamente quem que é a minha consulta, tá bom? É um mapeamento relativamente direto, tá? Agora, e se eu falar, né, que eu tenho paciente, possui o convênio, ele utiliza o convênio numa consulta, tá? Então o convênio tem um CNPJ e um nome, e o meu paciente tem um CPF, tá? Como é que eu faço para resolver esse tipo de acontecimento? Né? Esse tipo de acontecimento no sentido que o paciente tem um único convênio e para ele, né, usar o convênio, ele tem que ter um convênio. Senão não faz sentido ele usar um convênio, né? Ele tem que ter. Então aí o que acontece, né? Como é que eu posso fazer isso daqui funcionar? Bom, primeiro eu vou ter o convênio, o paciente, e eu vou ter o quê? Uma utilização. A utilização segue a mesma regra que a gente pensou antes, né? Paciente, convênio e a data, que é o identificador da minha agregação, né? A chave parcial, digamos assim, da minha agregação e o serviço, que é esse atributo aqui de serviço que tinha lá, tá? Qual que é o problema da gente fazer isso, pessoal? É que a gente não garante isso daqui, né? Não garante que o paciente tem que ter um convênio para usar o convênio. A gente não tem uma obrigação nisso. Então, como que a gente pode fazer isso? Lembra muito aquelas regras que a gente falou, né, do pertencimento, da obrigatoriedade de pertencimento dos nossos relacionamentos, especialmente na regra do 1 para N que a gente está falando. Então, qual que é a ideia que a gente vai jogar aqui? Olha, ter o convênio, que fica como tá. O paciente, ele precisa ter um convênio. Então, como que a gente mapeia isso? O convênio vira uma chave estrangeira não nula do meu paciente, né? Porque se ela vira uma chave não nula
ele tem que ter um valor, logo o paciente tem que ter um convênio. E se eu transformo ela numa chave estrangeira, o que vai acontecer é que ele precisa referenciar um convênio existente na minha tabela de convênio. Então, eu estou fazendo essa relação entre paciente e o convênio, só que sem precisar de uma tabela terceira, tá? E aí, como o paciente já está referenciando qual é o convênio que ele possui, e como ele possui só um convênio, o que vai acontecer aqui, pessoal, é que a utilização, a agregação, a utilização, ela não precisa dessa redundância do meu convênio, né? Vocês concordam comigo? Porque se o meu paciente tem um convênio, e é apenas um, ó, o convênio ele aparece uma vez por CPF, já que o CPF não pode se repetir. Então, se cada paciente tem só um convênio e tem que ter um convênio, quando eu falo que o paciente utilizou um convênio no dia 25 de abril, só pode ser aquele convênio que ele tem, né? Não existe como, nessa minha lógica do banco de dados, não existe nenhum jeito nessa minha lógica aqui de um paciente usar um convênio que ele não possui, número 1, e dele não ter um convênio, já que meu paciente sempre tem que ter um convênio. Então, toda vez que o paciente entrar nessa tabela de utilização, ele participar dessa agregação, quer dizer que ele vai estar usando o único convênio que ele possui. Beleza, pessoal? Eu espero que faça sentido isso para vocês, né? Para vocês verem como que a gente está tratando nesse mapeamento as nossas redundâncias, né? Eu falei para vocês em sala que toda essa etapa que a gente está fazendo, de primeiro fazer o modelo de entidade de relacionamento, para depois mapear para o modelo relacional, ele ia criar estruturas já bem sólidas no meu banco de dados. Essa é uma delas, né? Então, se eu vejo esse caso aqui e mapeio corretamente, eu já estou tirando redundância. Já estou deixando minha tabela a mais normalizada possível. A gente vai entrar em normalização no próximo vídeo, que vai ser bem interessante, tá? Qual que é o meu segundo caso? Então a gente viu o caso, né, da chave ser composta por todo mundo, de eu poder gerar mais de um atributo ali, né, por relação, né, mais uma linha da minha tabela para cada vez que existe essa relação. E também a gente viu que era o caso também dele precisar e pertencer. Agora, no meu segundo caso, como mapear a agregação identificada por um dos seus atributos? As chaves dos conjuntos de entidades que participam do CR gerador não são necessárias para identificar a agregação. O que isso quer dizer? Em vez de eu precisar do dado do médico e do paciente, que nem a gente precisava antes, eu não preciso mais, né? A gente viu esse caso também em aula. Então eu vou criar uma agregação aqui, ó, de professor orientando um aluno da pós, um mestrado, um doutorado, uma especialização, o que quer que seja. O professor tem um número de funcionário, RA, por exemplo, no caso da Unesp, né, que nem vocês alunos têm, e um nome, e aí o aluno tem o RA, no caso da Unesp, o número USP, que nem os slides aqui da Elaine, né, e o nome do meu aluno de pós. Só que o que acontece é que essa orientação, né, essa orientação gera um projeto, tá? A agregação em si é o projeto. E aí, o projeto que vem dessa orientação, só o título dele precisa ser único, né? Pensando que, no caso, a universidade tem um banco de dados em que ela não permite uma duplicata, etc. e tal, tá? Isso nem sempre necessariamente acontece, tá? Mas naquele caso que a gente viu em aula, e é o que a gente vai usar aqui, acontece exatamente isso, tá? A minha orientação ela é definida apenas pelo título dela. Então, se outro professor orientar outro aluno e tiver o mesmo título, não pode. Tem que ter um título único para cada tese, né, cada projeto de pós-orientado. Então, vamos dividir isso em dois casos, né? O caso 2A. Cada instância do CR gera mais uma entidade agregada, ou seja, um professor pode orientar o mesmo aluno em mais de um projeto. Vamos pensar, por exemplo, que esse aluno fez primeiro um mestrado com aquele professor e depois um doutorado. São duas pós diferentes, né? Então, eu tenho dois títulos diferentes. Como que eu posso fazer, pessoal? Vou mapear meu professor normalmente, número de funcionário e o nome, meu aluno normalmente, o RA e o nome, e aí eu mapeio o projeto, né? O projeto tem aqui o título dele, e eu preciso saber que ele tem um aluno que vem na minha tabela de alunos e um professor que vem na minha tabela de professor, de orientador, né? Sendo que, nesse caso, a minha chave não é composta, ela é só o título, tá? Então, o que vai acontecer nesse sentido aqui, pessoal? Nesse mapeamento, olha só. O título tem que ser único, como minha regra do problema diz. Porém, eu não tenho nada que impeça
o mesmo aluno de trabalhar com o mesmo orientador, né? Eles não fazem parte da chave, eles podem se repetir em projetos de títulos diferentes. A única coisa é que, como em teoria, né, para existir o projeto, estou falando do projeto, não estou falando da orientação. Para existir o projeto, eu preciso ter um professor orientando um aluno, não existe um projeto sem essas duas partes por causa da agregação, né? Pela definição da existência da agregação, ela tem que ter as duas entidades associadas, por mais que elas não precisem ser as chaves. O que vai acontecer é que o meu aluno e o meu orientador vão ter que ser não nulos, né? Porque se o aluno for nulo ou o orientador for nulo, não está existindo uma orientação, eu tenho um projeto não orientado. E pela semântica da minha agregação, do meu problema, isso não faz sentido, tá? Minha agregação não existe sem ter, né, as entidades que participam do meu relacionamento. Senão, não tem sentido ter uma agregação, tá? Então, eu posso mapear assim, professor e alunos mapeados como entidades normalmente, e o projeto, né, a agregação projeto tem o título como chave e o aluno e orientador apenas atributos normais, só que não nulos, tá? Agora, caso 2B, né? Cada instância do meu conjunto de relacionamento tem apenas uma entidade agregada. Por exemplo, o professor pode orientar o mesmo aluno em um projeto, né? Por algum motivo, nesta instituição de ensino superior, o professor não pode orientar o mestrado e o doutorado no aluno. Você foi orientado no mestrado com aquele professor, desiste dele nunca mais na sua vida, né? Não vai ter aquela endemia ali, nem nada. Não, você vai ter que arrumar outro orientador para o seu doutorado, tá? Caso a gente tivesse esse projeto, como que a gente garante que o projeto não se repete? Pessoal, como que eu garanto que um projeto não pode ter, né, um aluno e orientador iguais se repetindo? Então, a gente cria uma chave secundária, né? Qual que é o jeito que eu tenho para essas duas variáveis não aparecerem mais de uma vez? Se essas duas juntas forem uma chave candidata elas mesmas, né? Então, com isso, o título no meu projeto, ele continua sendo uma chave primária única, simples, né? Ela não é composta. Então, o título não pode se repetir. Mas eu falo, olha, o par, né, de atributos aluno-orientador não se repete. Então, se o João for orientado pela Joaquina, né, a Joaquina não pode orientar o João de novo. Esse par não pode se misturar. Ah, mas o João pode ser orientado pela Maria Clara. Pode, não tem problema. Ah, mas a Joaquina pode orientar aí o José. Pode, não tem problema. Tá? Então, caso eu tenha que o projeto não precise, né, dessa restrição de se repetir, eu posso ter mais de uma orientação de um par professor-aluno, é só não ter chave secundária. Caso eu precise que só exista um projeto de um professor com aquele mesmo aluno, os dois então viram uma chave composta secundária. Beleza? Terceiro caso, se a gente misturar o caso 1 e o 2A. Né? Qual que é a ideia do 1 e 2A então? As chaves dos meus conjuntos e entidades que participam do meu conjunto relacionamento gerador, mais os atributos da agregação, eu preciso dos 3 como chave, e o atributo da minha própria, né, agregação. Então o que acontece? Como mapear minha agregação se eu tenho como identificar dos dois jeitos? Como que faz? Né? Então se eu falar assim, olha, CPF, a data, o CRM identifica, mas eu também tenho um outro atributo, sei lá, número de registro da consulta, que também é uma chave, como se fosse um ID. Eu tenho um ID, né? Eu tenho um ID no meu sistema. Como é que eu faço? Então, pessoal, ó, primeira coisa, a gente mapeia médico e paciente, né? Mapeei o médico, CRM nome, mapeei o paciente, CPF nome, minha consulta. Eu sei que a minha consulta ela pode ser identificada tanto pelo número de registro, como combinando paciente, médico e data. Uma chave composta dos 3. Qual que é a ideia então, pessoal? O meu atributo, número de registro, é uma chave. Como ele é provavelmente aquele que vai ser mais pesquisado pelo número de consulta, eu daria a preferência para ele ser uma chave primária. Lembrando que normalmente a decisão de ser uma chave primária, secundária, terciária vai pela importância dele na minha aplicação. O cara que é mais buscado, o cara que organiza melhor os meus dados, o que pode economizar tempo em busca, né? Vai depender de vários fatores, tá? Mas eu, claro, preciso que esses caras não sejam nulos, já que eles são uma chave,
né? Lembrando que nem todo banco de dados de uma chave secundária, né, ela é não nula. Então, a gente geralmente deixa essa marcação bem explícita para falar, olha, esse cara é uma chave candidata e não pode ser nulo, tá? Opa. E fica assim a solução, então, né? A gente junta as duas ideias. Então, a gente fala, olha, beleza, eu tenho uma chave própria daquela minha agregação, que é o número de registro da consulta, é uma das chaves, né, uma das chaves candidatas, e o conjunto ali, né, composto do paciente, médico e data, é outra chave candidata. Caso ela seja definida como chave secundária, eu coloco asteriscos, né, not null, em todas elas, e a sala, como é só um atributo simples, ela fica ali sem ser uma chave candidata, pode ser nula, caso, né, o problema não fale nada ao contrário, e a gente termina então o mapeamento da agregação assim, tá? Mais um caso. Até agora a gente falou de atributos que vinham da agregação, mas a agregação é composta por uma relação, né, que está dentro dela. E se essa relação, e não a agregação, a relação, né, no meu conjunto de relacionamentos ali tiver um atributo, por exemplo, o professor ministra uma disciplina, o ato, né, do professor ministrar a disciplina numa determinada data, num determinado horário, gera uma aula, e a aula tem data e horário, mas a disciplina, né, o professor ministrando a disciplina tem um livro-texto, né? Toda vez que aquele professor ministra aquela disciplina é o mesmo livro-texto. Ele não depende da data e horário que é ministrado, entendeu? O livro é da disciplina e não da aula. Porque cada vez que o professor ministra uma disciplina, ele gera uma aula. Aí cada aula tem uma data e horário. Mas, quando o professor ministra a disciplina, né, percebam, isso sempre vai usar o mesmo livro-texto, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Professor é um mapeio normal, número de funcionário e nome. Disciplina, mapeio normal entidade, sigla e nome. E aí eu vou ter um ministra, que vai ter a disciplina e o professor como chaves estrangeiras, tá? Vai ter o livro-texto ali para falar, né, qual que é o livro-texto daquela disciplina que está sendo ministrada. Disciplina e professor, no caso de ministra, são uma chave composta, né? Lembrando daquela nossa ideia de como a gente mapeia relacionamentos N para M. Então a gente transforma num novo relacionamento que tem uma chave composta dos dois. Assim, o mesmo professor pode dar várias disciplinas e a mesma disciplina pode ser ministrada por vários professores. Tá? O que a gente não pode combinar é o mesmo professor da mesma disciplina duas vezes. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente está falando, né, como ele ministra. E para trazer a agregação, então aqui foi para trazer o relacionamento como a gente fazia antes, como a gente aprendeu na aula passada, e aí traz o atributo normal, como mapearia um N para N. Mas como tem a agregação, o que a gente faz é mais um passo. E agora a gente mapeia a aula. A agregação aula vai ser colocada aqui, tendo disciplina e professor, que vão ser chaves estrangeiras do ministra, tá? E aí eu preciso o quê? Saber, né, qual o professor e qual a hora da disciplina, por exemplo, para ser ministrada. Então, pessoal, o que eu trago aqui? Né? Deixa eu trazer aqui para vocês. A minha disciplina não pode ser nula. A minha disciplina e meu professor vão ser uma chave estrangeira que vão vir de ministra. E o que eu tenho que falar é que aquele professor ministra uma disciplina naquela data, naquela hora. Tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? Né? Por que a gente está falando que não é disciplina, professor e data e hora todos juntos aqui? Por dois motivos, tá? O primeiro é, meu ministra, né, perdão, meu ministro aqui já tem a chave da disciplina do professor. Ele já está combinando os dois juntos. Ele já combina sem repetir os dois juntos aqui. Quando eu venho aqui e falo que ele vem dessa chave estrangeira, eu já estou trazendo o pacote todo. Eu estou referenciando, então, as disciplinas que o professor ministra. Então, eu já sei que eu vou, quando for trazer, né, pegar esse parzinho de chave estrangeira. Os dois juntos são uma chave estrangeira. Então, eu não vou ter como pegar uma tupla. Vamos falar assim, o Léo aqui ministra banco de dados 1. Tá? E aí eu ministro só banco de dados 1 e 2, como eu faço mesmo. Agora, eu falo agora, a computação gráfica é ministrada pelo Léo. Só que se eu for pegar como uma chave estrangeira, eu vou olhar e falar, opa,
mas computação gráfica não está junto com Léo nessa chave estrangeira. Então, eu não preciso necessariamente trazer tudo junto aqui. É um ponto assim, pensando na chave estrangeira. Mas o outro ponto que também tem um significado semântico, se a gente for parar para pensar. Se eu deixar os três como chave, imagina assim, ó, o Léo ministra banco de dados no dia 20 de abril às 2 da tarde. Ok? Então, se eu colocar aqui, o que vai acontecer? O Léo não pode mais ministrar aula dia 20 de abril às 2 da tarde. Nesse nosso caso. Agora, imagina que eu coloco mais uma chave composta. Né? Eu coloco ali como chave composta a disciplina também. O que vai acontecer? O Léo ministra BD às 2 da tarde no dia 20 de abril. O Léo ministra BD2 às 2 da tarde no 20 de abril. Ele vai aceitar. Por tudo isso ser composto, certo? Então, mesmo professor na mesma data poderia ministrar duas disciplinas diferentes. O que não faz sentido, né? Como é que um professor vai dar duas disciplinas diferentes na mesma hora? Não faz sentido, né? Então, nesse caso, como a gente já está associando a disciplina ao professor aqui, e também porque não faz sentido, né, o professor dar duas disciplinas diferentes no mesmo horário exato, né? A não ser que ele tenha um clone. Então, esse mapeamento aqui é o que faz mais sentido. Tá bom, pessoal? Só não pode esquecer que a disciplina não pode ser nula. Né? O professor tem que dar alguma disciplina naquela hora, porque professor de disciplina tem que existir para formar a agregação aula. Ok? E aí, galera, fica a pergunta, né? Pô, como que eu poderia mapear diferente? Será que eu poderia mapear, por exemplo, disciplina, data e hora e o professor? Pode ser, né? Apesar que assim, a mesma disciplina poderia ser oferecida em duas datas, né? Duas disciplinas poderiam ser oferecidas na mesma data se fossem com professores diferentes. Então, nesse caso aqui, não vejo muito como melhorar esse mapeamento, tá? Eu poderia talvez mapear primeiro a aula para depois o ministra? Talvez, né? Ó, aula, disciplina, professor data e hora vindo daqui, e aí disciplina, professor livro-texto vindo para cá. E aí aquela disciplina tem aquele livro-texto. Só que se eu fizesse isso, o livro-texto depende da disciplina, não do professor. Né? Então tem prós e contras para a gente pensar sobre esse mapeamento, mas esse tipo de mapeamento ele é bem interessante, né? Como a gente viu aqui, ele resolve bem o problema de modo geral. Tá? Tem um exercíciozinho no slide para vocês praticarem se quiser. Então tem aqui a resolução, tá, pessoal? Vou deixar aí vocês no slide dando uma olhada. Mas da parte da agregação é sobre isso. Vamos agora fazer o mapeamento daquela segunda, né, extensão do modelo entidade-relacionamento, que é a generalização, tá? A abstração, que a gente pode chamar também. Então, ó, lembrando, a gente tinha 7 passos antigamente, tá? O que a gente vai precisar pensar agora? Ó, a agregação, ela vem depois, até, de modo geral. Ela não atrapalha o resto. Só que agora o que a gente faz? Quando a gente tem uma especialização, a gente vai mudar a nossa regrinha do 1 e do 2. 1. Mapear todos os conjuntos de entidades fortes que não fazem parte de ocorrências de generalização. 2. Mapear todos os conjuntos de entidade fraca que não fazem parte de ocorrência de generalização. Aí sim a gente cria um passo 2A, né? Um intermediário entre o 2 e o 3, que é analisar uma a uma todas as ocorrências da abstração de generalização e escolher a melhor opção de mapeamento. Cada ocorrência da abstração é mapeada de maneira independente, mesmo se for dentro de uma hierarquia. Tá bom? Então, cada especialização é avaliada uma a uma. Mas eu tenho uma especialização dentro de outra especialização. Uma a uma. Tá? A gente vai ter 3 alternativas principais e cada uma dessas alternativas vão ter 3 ramificações. Tá bom, pessoal? Primeira alternativa, mapear o conjunto de entidades genéricas, o pai do relacionamento ali, né? A entidade pai e os conjuntos de entidades especializadas em relações diferentes. Então, eu vou ter uma tabela para o geral e uma tabela para cada especialização. Segundo jeito de mapear o conjunto de entidade genérica e os especializados em uma única relação. Vou ter uma tabelona para dizer quem é pai, quem é filho, vai estar tudo numa tabela só. Ou
eu mapeio cada conjunto de entidade especializada, só os filhos, digamos assim, numa relação própria. Então eu tenho uma tabela para cada filho, mas eu não tenho pai. Eu repito os atributos genéricos em cada tabela filha, tá? Então, cada alternativa dessas, cada uma dessas três tem procedimentos padrões de mapeamentos diferentes, ok? Então, da primeira alternativa, eu vou fazer uma tabela para cada pai, entre aspas, tá, pessoal? E para cada filho das minhas entidades. Cada um vai ter uma tabelinha. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho um conjunto de entidade genérica que vai ter uma entidade especializada 1, 2, até I, quantas precisarem. Lembrando que na especialização eu vou ter um atributo que vai ser o meu atributo de identificação, meu atributo chave, meu atributo de tipo. É o cara que vai definir quem são as minhas especializações. Né? Por exemplo, é o cargo da pessoa, é o tipo de curso, é algo que vai ser uma chavinha, né? Como se fosse um switch case, né? Ou um enum. Ele vai ser um switch casezinho, um enum ali que vai definir para onde, para qual especialização, né? Essa linha da minha tabela, né, essa minha entidade genérica vai entrar ou não, caso, por exemplo, ela possa não ter um valor definido. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nessa alternativa 1, no meu procedimento padrão 1, eu vou mapear o genérico com a chave, né, a chave principal fica aqui, o meu atributo de chave, ali, meu atributo, né, de categoria, e o meu atributo, minha lista de atributos genéricos, no caso tem um só, ficam aqui. Aí, para cada entidade especializada, eu vou repetir a chave, sendo que essa chave é a chave primária dela e chave estrangeira da entidade pai, né, da genérica, e tem a lista de atributos dele aqui. Para cada um deles eu faço isso, também chave, referencia o pai, e a lista de atributos. É bem direto como fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma disciplina, que vai ter uma sigla, como chave, um nome e o tipo. O tipo é quem vai definir, né, de cada especialização que ele vai. Essa minha disciplina, então, ó, ela tem que ter um tipo, né? Eu tô falando que ela obrigatoriamente tem que ter um tipo aqui. Ela é disjunta, então ele não é multivalorado, eu só posso ter um tipo, eu não posso ter mais de um tipo de disciplina. A mesma disciplina não pode ter mais de um tipo, né? E aí ela vai ser ou graduação, se for graduação ela tem um semestre, ou ela pode ser de pós-graduação, que vai ter um nível, né? Especialização, mestrado, doutorado e por aí vai. O que vai acontecer aqui, galera? A ocorrência dessa generalização aqui, né, ela tem que ser mutuamente exclusiva, tá? Por que faria sentido isso daqui, galera? Porque, ó, eu tô falando que eu tenho para cada chave, lembrando, não se repete a chave, um valor do meu atributo de categoria, né? Então, se eu tô falando que para cada chave eu só tenho um de junção, né? A mesma disciplina não vai poder ser de graduação e de pós ao mesmo tempo. Não tem como, porque eu só tenho um atributo, né? Então, assim, pela lógica do meu mapeamento, não tem como, tá? Eu garanto a especialização total aqui? Não. Por quê? Porque eu não estou falando que é não nulo. Então, esse valor, se ele pode ser nulo, eu posso não ter uma especialização. Ele é só uma disciplina. Eu não tenho uma categoria se esse valor for nulo. Se eu falar, não, o tipo da disciplina não pode ser nulo. Ah, não, então eu estou garantindo ali a minha especialização total, tá? E quais desvantagens eu tenho de fazer isso? Tem algumas, tá? Quando a gente for entendendo as outras alternativas, vai fazer mais sentido. Mas, por exemplo, né, uma coisa que é meio chata vamos falar que eu tenho que procurar uma disciplina para saber todas as disciplinas de graduação, por exemplo. Quero saber todas as disciplinas de graduação que tem no meu curso e pegar os atributos dessa disciplina de graduação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir no meu conjunto genérico e eu vou ter que procurar, né, ali quais os atributos genéricos que essa disciplina tem e saber quais são do tipo de graduação e depois pegar do especialista. Ou, tudo bem, não, vamos ser um pouco mais rápido na busca. Eu vou pegar, achar qual é a minha tabela, que tem a disciplina de graduação, pego os atributos específicos, só que para cada uma delas eu tenho que juntar com a tabela de atributos genéricos para pegar os atributos genéricos, tá? Então, assim, a gente tem uma coisa legal que
Se eu quero saber todas as disciplinas de graduação, já tem a tabela de disciplina de graduação. Eu não preciso ficar olhando na genérica, que nem a primeira solução que eu dei. Ah, não, vou ter que ficar olhando na genérica para ver o tipo, né? O atributo tipo aqui. Não, não precisa. Vai ter uma tabela só com disciplina de graduação, uma tabela só com disciplina de pós-graduação. Porém, se eu quiser saber os atributos genéricos, eu tenho que juntar com a tabela pai. Tem que fazer um join ali, né? Uma junção de tabelas, procurando a chave estrangeira. Né, o que pode ser custoso dependendo se eu precisar juntar muito essas tabelas ou não. O lado bom, também nesse sentido, é que eu não preciso ficar replicando os atributos genéricos, eles ficam só na tabela pai, só que como eu quebrei os genéricos numa tabela e os especializados em outra, né, eu vou ter que muitas vezes ter esse merge. É uma das principais vantagens é ter que juntar muitas tabelas, tá? Vamos ter o segundo padrão. Ah, não, mas e o overlapping? E a sobreposição? Bom, a sobreposição a gente sabe que o atributo, né, de categoria, o atributo ali que eu chaveio, né, que eu faço o switch case, ele é um multivalorado, porque aí eu posso ter várias especializações para uma mesma entidade. Então, nesse meu caso, é basicamente a mesma ideia, mas eu não posso ter esse atributo aqui. Porque é aquele problema que eu falei antes para vocês. Se eu tiver esse atributo aqui, eu vou poder ter uma categoria por entidade genérica, né? Uma categoria por entrada na minha tabela. Então, se eu removo esse cara aqui, só para deixar claro aqui, né? Se eu removo esse cara aqui, eu não tenho mais esse problema. Mas aí eu ganho um outro problema, que eu vou deixar para daqui a pouco falar sobre ele, tá? Então, se eu quiser mapear isso daqui, a pessoa tem um CPF, o nome, uma função, ela pode ser vigia, secretário, bibliotecário, né? Cada um tem os seus atributos, só que tem um overlap, ele pode exercer mais de uma função, é multivalorado, tá? O que vai acontecer, galera? Eu faço semelhante ao procedimento 1, eu uso, né, quando a generalização é definida com sobreposição, mas nesse meu caso aqui, galera, então, ó, só para, né, pegar o exemplo aí para vocês, eu mapearia a pessoa, que teria CPF, nome, não teria função. Eu pegaria o vigia, né, e mapearia ele tendo turno apenas e uma chave estrangeira CPF apontando para a pessoa. Secretário, que vai ter o nível, e o secretário em si tem a chave estrangeira CPF apontando para a pessoa. E bibliotecário, que vai ter um atributo de sessão e a chave estrangeira CPF apontando para a pessoa. É assim que a gente resolveria. Mas nesse caso aqui, galera, garante especialização total? Não. Né? A gente não garante. Então, o que acontece aqui, galera? Eu não tenho mais o atributo. Se eu não tenho mais o atributo, eu não tenho como falar, não, ó, você tem que ser de um tipo ou não. Eu só sei que ele tem que existir no genérico para ser uma chave estrangeira válida. Mas eu não garanto que ele tem que estar no especialista. Eu garanto que ele tem que estar no genérico. Se ele não estiver no genérico, ele não pode estar no especializado. Mas não é por causa da chave estrangeira, deixando bem claro isso. Mas eu não consigo garantir que o cara que está no meu genérico vai estar nos meus especializados, tá? E uma grande desvantagem é nesse caso aqui, galera. Como é que eu sei que a pessoa, por exemplo, é da secretaria? Eu vou ter que ir na tabela secretaria procurar. Ah, mas eu quero saber se o fulano de tal exerce outro cargo além da secretaria. Eu vou ter que olhar todas as tabelas de cargos para ver se o fulano está lá. Né? Então vamos falar que o Joãozinho ele está na secretaria. Eu quero saber se ele exerce outra função na minha empresa. Vou ter que procurar na tabela de vigia, vou ter que procurar na tabela de professor, vou ter que procurar na tabela de bibliotecários, vou ter que procurar na tabela qualquer tipo de cargo que tiver, né? Entende? Então é uma desvantagem relativamente grande dessa abordagem de eu não poder saber de cara quais os cargos que aquela pessoa existe. Né? Então eu tenho que procurar em todas as tabelas por aquela mesma pessoa para saber se não tem um acúmulo de encargo. Tá? E o meu terceiro é exatamente a extensão anterior, mas que resolve esse problema, que é consultar qual é o subtipo da entidade. Então, como que eu faço para eu poder saber fácil se o Joãozinho trabalha com mais de um cargo, ou quais cargos o Joãozinho trabalha na empresa? Eu crio uma nova tabela, né, um relacionamento de cargo, por exemplo, de categoria, e eu falo, olha, ele vai ter a chave, né, que é a chave da entidade genérica, e ele vai ter um atributo de categoria, sendo que eles são uma chave composta, portanto, o Joãozinho pode ser vigia e o Joãozinho, de novo, pode ser secretário.
né? Então, ó, eu duplico aqui, né? Eu posso ter repetição da mesma pessoa com cargos diferentes, com categorias diferentes, tá? Então, esse é o terceiro procedimento padrão, né? Eu resolvo o problema de poder buscar rápido quais os cargos daquela pessoa, tá? Então, tentando falar um pouco mais quando usar cada alternativa. A primeira alternativa, ela é interessante quando eu tenho poucos conjuntos de entidade de especialização específicos, né? E todos são conhecidos, cada um que tem vários atributos específicos, então eu mapeio cada um separado e deixo, né, as tabelonas de atributos de cada um separadas, porque se fosse numa só ia ficar uma tabela gigantesca, né, muito, muito grande. Quando minhas consultas geralmente se concentram em um conjunto específico por vez, ou alguns específicos por vez, tá? E quantos conjuntos específicos participam de relacionamentos com outros conjuntos de entidade. Então, se eu tenho uma tabelinha específica para as disciplinas de graduação, e as disciplinas de graduação têm relacionamentos específicos, é muito mais fácil se ela tem a tabelinha. Porque se for genérico, eu tenho que ir na tabela com todas as disciplinas, achar quais que são de graduação e filtrar só aquelas de graduação para eu interagir com outra tabela, tá? Ela é aplicável às duas, especialização total ou parcial, mas não garante a especialização total, né? Eu teria que falar que o atributo-chave é não nulo, né? O atributo de categoria não nulo, se eu quisesse obrigar a participação total, por exemplo, tá? Alternativa 2. Como que eu mapeio meu conjunto de entidade genérica e todos os conjuntos de entidades específicas em uma única relação, tá? Então, ó, vamos lá. Então, isso daqui, ó, todos os nossos problemas resolvem bem. Agora, não, mas e se eu quiser botar tudo numa tabela só? Né? Então, não estou nesse caso. Não é o meu caso, eu tenho poucos atributos das entidades específicas, elas têm poucos relacionamentos, eu quero botar tudo numa tabelona só. Então, vamos para a alternativa 2. Tudo vai para uma única relação. Então, por exemplo, né, aquele nosso carinha que estamos mapeando, agora é um só. Conjunto de entidade genérica, que aí vai ter a chave, atributos, né, o atributo de categoria aqui que define qual que é a especialização, todos os atributos genéricos, todos os atributos específicos 1, todos os atributos específicos 2, todos os atributos específicos 3, então tudo que tem todos os filhos vai estar na mesma tabela. Como que eu mapeio nesse caso? A disciplina, disjunta, graduação, pós-graduação. Boto tudo numa tabela só, né? Então, como que vai ficar aqui de exemplo, tá, pessoal? Minha disciplina vai ter como chave a sigla, vai ter meu tipo aqui como categoria, vai ter um nome, vai ter um semestre e vai ter um nível. É uma tabelona de disciplina que vai ter tudo isso. E aí o que acontece, se ela for uma disciplina de graduação, o nível tem que estar nulo. Se ela for uma disciplina de pós-graduação, o semestre tem que estar nulo. Então, percebam que os conjuntos de entidades específicos têm que ser nulos, dependendo do cargo aqui da categoria, né, que for a disciplina, por exemplo. Tá? Alternativa 2, procedimento padrão 4, ou seja, a segunda, continuando aquela variedade. Se eu mapeio todo mundo aqui, a minha generalização tem que ser mutuamente exclusiva, já que eu só tenho um atributo, né, correspondente à minha categoria, ao meu subtipo, uma vez, um só por chave. Então, em cada tupla, só os atributos correspondentes ao subtipo da entidade podem ter valor. E os atributos correspondentes aos demais subtipos devem ser sempre nulos, tá? Eu garanto especialização total? Não, porque eu posso ter nulo em todos. Todas as minhas especializações serem nulas e eu ter só os valores genéricos. Qual que é a desvantagem? Eu vou ter uma tabelona, ponto número 1, né? Eu vou ter uma tabela cheia de coluna e cheia de nulo. Ela vai ser absurdamente esparsa, ainda mais se forem especializações com muitos atributos, né? Imagina que todo mundo que não é daquela especialização vai ter nulo. Tem uma tabela cheia de nulo. Eu estou gastando um monte de espaço com nulo. Outro ponto. Imagina que você tem... eu não vou nem falar... Vamos falar um banco de dados gigantesco, né? Vamos falar que eu tenho, sei lá, um banco de dados de milhões de produtos. E aí, em vez de eu separar os produtos por categorias específicas que seja, eu tenho todos os meus produtos tabelados lá. Então tem lá, tipo, sei lá, 10 milhões de itens diferentes tabelados lá. E eu quero descobrir quais são os itens de perfumaria. Tá? Dizendo que, por exemplo, eu deveria salvar diferente esses itens de perfumaria. Eu vou ter que olhar todos os 10 milhões de itens procurando quais são da classe perfumaria para pegar os dados do card de perfumaria. É uma busca relativamente mais lenta também.
Tá? Eu não preciso juntar a tabela, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma busca numa tabela muito maior. Dependendo do que eu tenho de indexação, do qual vai ser o tipo de busca, isso pode me dar algum prejuízo, né, de performance. Ah, não, beleza, vamos ver. E se eu não quiser, então, colocar um atributo específico, não vai ser uma disjunção, vai ser uma sobreposição. Mesma coisa que eu fiz no procedimento padrão 2. Alternativa 1, procedimento padrão 2. Né? O que eu fiz? Eu tirei o atributo e ele foi de disjunção, que era o procedimento padrão 1 da alternativa 1, para uma sobreposição no procedimento padrão 2. Aqui na alternativa 2, o procedimento padrão 4 tinha um atributo para ser uma disjunção, o procedimento padrão 5 não tem esse atributo para ele poder ser uma sobreposição também. Tá? Então, generalização definida com sobreposição. Se uma entidade pertence ao conjunto de entidades específicas, então a tupla pelo menos, né, na tupla pelo menos um atributo correspondente ao CE deve possuir valor não nulo. Tá? Ou seja, os atributos específicos precisam estar preenchidos caso ele pertença a alguma categoria. Garante especialização total? Não, de novo, isso daqui tudo pode ser nulo. Eu não tenho como obrigar necessariamente. Qual que é a desvantagem nesse caso também? É um problema um pouco pior ainda para eu descobrir quem ocupa cada cargo, né? Porque aí eu vou ter que passar por toda a minha lista, né? Lembra meus produtos? Eu vou ter que olhar todos os meus 10 milhões de produtos e eu vou ter que olhar todas as colunas dos meus produtos, vendo quais são nulas, quais não são. Né? Então, para eu descobrir se um produto é de perfumaria ou vamos falar de cargo, né? Vamos falar que eu tenho uma lista de funcionários gigantesca, aí, sei lá, é banco de dados dos funcionários do país, né? Da carteira de trabalho digital, e eu quero saber todos os funcionários do país que trabalham como bancário, mas que também são professores. Sei lá, galera, peguei 2 cargos aleatórios. Então eu vou ter que olhar os atributos bancário, atributo professor e ver se não são nulos. E aí só as linhas que os dois não forem nulos ao mesmo tempo é que eu vou pegar. Fica meio estranho fazer busca, muitas vezes não fica muito eficiente, tá? Se for uma tabela muito grande com muitos atributos. Então, como a gente mapearia isso, né? Uma tabela só, tem pessoa, CPF, nome, não tem função, aí tem turno, nível, sessão. É isso, uma tabelona com todos esses atributos aqui, tá? Procedimento padrão 6, para a gente acabar a alternativa 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o conjunto de entidade genérica apenas uma tabelona só, como a gente veio fazendo antes. Não vai ter o meu atributo de especialização ali, ou de categoria, mas eu vou ter um booleano falando qual categoria ele pertence. Então, por exemplo, no caso dos funcionários, ele vai falar, olha, é vigia, é secretário, é professor, é bibliotecário. Então, eu vou ter um atributo novo booleano para cada especialização que eu posso ter. Em vez de eu ter que ficar olhando se esses caras são nulos ou não, eu olho esses caras para ver se eles são true ou false. De certo modo, é um pouquinho mais rápido, muitas vezes, de procurar, tá? Então, porque eu preciso procurar só esses caras, não preciso ficar indicando quais atributos eu tenho que olhar ou não dos outros e tal. Então, fica um pouco mais fácil fazer essa busca, né? Quais categorias, né? Quais especializações aquela linha pertence, tá, pessoal? Mais ainda tem toda essa busca que tem que ser dentro de uma tabelona, e eu crio mais ainda atributos que vão ter mais atributos nulos ainda, né? Uma esparsidade maior de dados na minha tabela, tá? Quando que eu uso, então, né, todo mundo numa tabela só? Minha alternativa 2. Quando eu boto todo mundo numa tabela só? Tem poucos atributos específicos nos conjuntos de entidades especializadas, ao contrário da 1, né? A 1, quando que eu quebrava no genérico e nos específicos? Quando eu tinha muitos atributos específicos, quando eu boto todo mundo junto, quando eu tenho poucos. Quando eu tenho a possibilidade de surgirem novas especializações sem atributos específicos, não tem que mudar a tabela, mas tem uma nova especialização que não tem nada novo, tá? E quando só o meu conjunto de entidade genérica participa de relacionamento. Porque, né, como a gente viu na alternativa 1, a alternativa 1 é interessante quando os conjuntos de especialização participam do relacionamento. A genérica é quando eles não participam, só a genérica que participa. De novo, ele aplica, né, ele aplicava a especialização total ou parcial, mas não garante a especialização total, pelo menos não em todos os casos. Qual que é a nossa última alternativa, pessoal? Mapear apenas os filhos, né? Mapear apenas as entidades especialistas, ok?
Então, eu não mapeio genérico e todos os atributos genéricos vão ser replicados em cada especialista. Como que eu faria então, né, pessoal? Ele é um cara, este meu mapeamento aqui, é o cara que vai finalmente forçar a ter, né, obrigatoriedade de especialização, tá? Então, obrigatoriamente tem que ter especialização, por quê? Porque não existe mais o genérico. Não tem como, né, o meu genérico existir, porque não tem mais uma tabela para ele. Simples assim. Então, como que eu faço? Para cada entidade específica, tem a chave do meu atributo, né, que herda, digamos assim, do genérico. Tem os atributos genéricos, todos eles têm que estar aqui, e tem que ter os atributos específicos. Ah, mas e o atributo de categoria? Bom, se o dado está numa tabela disciplina de graduação, eu acho que eu já sei qual categoria que ela pertence. Então, eu não preciso, porque o nome da minha tabela, né, qual tabela aquele dado tá, já está me dizendo qual é a categoria. Por isso eu não preciso mais do meu atributo, ok? Quais desvantagens nisso, né? Uma desvantagem bem clara que aparece. Imagina que a gente tem essas categorias todas de funcionários, só que a gente quer pesquisar a base de dados de todos os funcionários. A gente não quer ficar importando, de separar o vigia, o secretário, o que é que seja. Eu quero procurar todos os funcionários. Eu vou ter que procurar os dados tabela por tabela. Ah, tem linha repetida. Eu vou ter que tratar as linhas repetidas depois, por exemplo, tá? Então, eu vou ter que juntar várias tabelas para fazer um dado final ali, né? O que com o meu genérico, desde que eu não precisasse de um dado específico, eu poderia trabalhar só na tabela genérica. Então, isso é uma das coisas. Ah, eu quero saber quais as categorias que um funcionário pertence, caso ele possa ter acúmulo de encargo. Eu vou ter que olhar todas as tabelas para saber se esse cara aparece em mais de uma. Não tenho o que fazer. Tá bom? Então ela tem algumas desvantagens nesse sentido, tá? Como eu mapearia nesse caso a disciplina? Então, eu não tenho mais uma entidade de disciplina, né, uma relação de disciplina. Eu tenho uma graduação. A graduação tem sigla, nome, semestre. Pós-graduação, né, uma tabela pós-graduação que tem sigla, nome e nível. Não precisa do tipo, por quê? Se está na tabela graduação é do tipo graduação, se está na tabela pós-graduação é do tipo pós-graduação. Não tem como errar. Bom? Qual que é a segunda alternativa de mapeamento? Procedimento padrão 8. Tá? Então a gente trabalhou aqui, ó, não importando, né, se era disjunto ou overlapping, o que é que seja, a gente só sabia que era obrigatório ter especialização. Ah, mas eu quero dizer que tem, né, junção. Eu quero garantir que aquela entidade só pertença a uma especialização. A gente pode fazer uma nova tabela que vai me falar qual é a categoria de cada um. Então ela vai ter a chave daquele dado, né, daquela linha, e qual a categoria que ela pertence. Se não é uma chave composta, se é uma chave só da chave mesmo das minhas entidades, né, então para o João só pode ter uma categoria, para Maria só pode ter uma categoria, tá? Isso garante a exclusão mútua? De certo modo, sim. O que eu não consigo garantir é que todos os caras que estão em conjuntos especializados vão estar aqui nessa tabela. Então eu teria que, né, fazer um mapeamento ali, por exemplo, desses caras todos serem chaves estrangeiras desse cara aqui, para eu garantir que de fato todo mundo que está aqui tenha vindo daqui. Tá? Então, para garantir essa exclusão mútua, garantir mesmo a exclusão mútua, eu teria que falar que todo cara que está aqui é uma chave estrangeira a esse cara aqui. Tá bom? Esse cara aqui vem daqui, esse cara aqui vem daqui. Por quê, pessoal? Porque aí toda chave que está na especialização já foi definida para ela uma categoria. Tá? Então aí sim, de fato, eu garanto, né, que vindo da chave estrangeira para cá, a exclusão mútua está garantidíssima. E aí, então, para mapear a disciplina seria, né, tabela, né, relação graduação com sigla, nome, semestre, pós-graduação com sigla, nome, semestre, e uma outra tabela tipo disciplina, por exemplo, que vai ter a sigla e o tipo. E aí, no caso, essa disciplina teria de chave estrangeira, né, a graduação e a pós-graduação apontando para ela.
Por último, como que a gente garante a sobreposição, pessoal? Chave composta, né? Então, se eu coloco uma chave simples aqui, eu forço a ter uma categoria por ID. Se eu coloco uma chave composta, então o que vai acontecer é que a mesma categoria, né, pode estar em várias chaves e várias chaves podem ter a mesma categoria. Então agora o João pode ser secretário, o João pode ser vigia, a Maria pode ser bibliotecária, a Maria pode ser vigia, tá? Então é uma alteração simples. O procedimento padrão 7 é só mapear as especializações. O procedimento padrão 8 é mapear especializações com uma tabelinha nova falando quem tem cada cargo, mas só o quem, né, só a chave faz parte da chave de fato ali dessa tabela. E o procedimento padrão 9 é a sobreposição, overlapping, que eu vou ter uma chave composta dos dois. Da chave, né, quem é a entidade que está naquela categoria e quais as categorias que ela pode participar. Tá? Então, a mesma coisa de antes, né? Como que eu mapeio isso daqui? Vou ter uma tabela vigia, uma tabela secretária, uma tabela bibliotecário, não tem uma tabela pessoa, e no meu vigia vai ter CPF, nome, turno. No meu secretário, CPF, nome, nível. No meu bibliotecário, CPF, nome, seção. E eu vou ter uma tabela função, que vai ter o quê? CPF, função. E os dois juntos são uma chave composta, tá? Quando usar a alternativa 3? Ela é interessante quando é frequente o acesso a cada entidade na totalidade, incluindo dado genérico específico. Ou seja, se toda vez que eu vou acessar os dados do vigia, eu tenho que acessar todos os dados daquela pessoa, se toda vez que eu for acessar o dado do bibliotecário, eu tiver que acessar todos os dados da pessoa, toda vez que eu for acessar o dado da disciplina de graduação, eu tenho que acessar todos os dados da disciplina de graduação, bota todo mundo só no especialista, né? Todos os dados aqui eu vou ter que ficar juntando, né? Que seria o nosso primeiro problema, né? O caso da alternativa 1. Tem que ficar juntando toda vez com o genérico? Ah, já bota tudo numa tabela só. Então essa é uma das grandes vantagens, eu não tenho que ficar juntando. Só que, obviamente, né, pessoal, não no sentido ruim, obviamente, mas se eu tenho só conjunto de entidades especializadas, não tem como eu não ter especialização total. Né? Porque se eu não tenho como representar uma pessoa que não está especializada, né, que não tem um cargo, não tem como não ser total. Né? Eu, por definição, estou sempre obrigando todo mundo que existe naquele banco de dados a ter uma categoria. Seja uma disciplina, seja um funcionário com o cargo dele, né? Eu não tenho como colocar uma disciplina que não tenha um tipo específico. Eu não tenho como colocar um funcionário que não tenha um cargo específico. Tá? E aí, nesse caso, né? Eu só consigo mapear desse jeito se só os meus conjuntos de entidades especializadas participam do relacionamento. Se, por exemplo, um funcionário genérico participar de um relacionamento, ferrou. Eu não tenho como. Eu teria que fazer o mesmo relacionamento para cada especialização. Não faz sentido, né? Esse tipo de mapeamento para esse caso. Então, esse meu caso é basicamente assim: minha entidade genérica não serve para nada, tá ali de enfeite, tá ali só para ser uma causa comum das minhas especializações. Mapeia para o 3. Tá? Então, como que a gente faz os procedimentos padrões? Né? Aqui tem uma das resoluções, só para comparação, mas o que é importante aqui, galera? Ó, procedimento padrão do modo 1. Modo 1, mapeio genérico e mapeio especialização. Nesse meu caso aqui, né, eu quero obrigar ali a ter uma categoria específica, eu quero obrigar a disjunção a acontecer. Nesse meu caso aqui, eu não preciso obrigar a disjunção. Né? Aqui nesse meu caso, então, eu tenho a sobreposição de categorias. E aí, a alternativa padrão 3, o que ela muda é que agora eu tenho um jeito fácil de buscar quais categorias pertencem cada uma das minhas entidades genéricas. Ok? Disjunção, sobreposição, mas eu consigo saber a quais categorias pertence cada pessoa, né? Cada entidade na minha tabela. Alternativa 2. Esses procedimentos mapeiam apenas uma tabela. Nesse caso aqui, disjunção. Nesses casos aqui, sobreposição. Né? O 5 e o 6 são sobrepostos. A diferença do 6 é que eu adiciono mais colunas, mas com elas eu busco um booleano para saber se ele pertence àquela categoria ou não. Eu aumento o tamanho da minha tabela, aumento a esparsidade da minha tabela, mas em troca eu facilito a busca de quais cargos, por exemplo, uma pessoa ocupa. E a alternativa 3, né, é apenas mapear as entidades especializadas.
que eu vou então não ter nada no genérico, eu não posso ter uma relação no genérico, não pode ter nada muito relevante no genérico. É muito útil para quando eu busco sempre as coisas, né, no específico, mas eu quero todo mundo, então eu terei que ficar juntando sempre ali as tabelas, né, especializadas. E aí, nesse caso aqui, eu estou fazendo um mapeamento sem necessariamente dizer que eu tenho disjunção sobreposição. Aqui eu estou garantindo a disjunção, aqui eu estou permitindo a sobreposição. Ok, pessoal? Então, tem alguns casos especiais, né? Só para a gente terminar, em que atributos específicos que podem identificar unicamente os CEs podem ser colocados como chaves secundárias também. Então, eu tenho uma pessoa que tem um CPF, mas, por exemplo, os meus alunos recebem um RA, um número USP, alguma coisa assim. Então, o que acontece, né? Eu posso colocar como chave candidata o meu RA, né? Aliás, eu posso deixar no meu aluno o meu RA, meu número USP como uma chave primária, pensando a chave primária é aquela que eu uso mais, a que faz mais sentido semântico na minha aplicação, tá? E o meu CPF, que vem da minha entidade genérica, né? Ele vira uma chave secundária não nula. Ele tem que vir daquele, tem que existir, mas ele pode assumir um papel de chave secundária. Não estou ferindo a especialização com isso, tá, pessoal? Eu só estou tomando uma decisão de design, uma decisão de modelagem, em que eu priorizo a minha nova chave candidata especializada, porque ela é a mais comum do domínio, ela é a mais buscada, então faz mais sentido eu priorizar ela para virar um índice, por exemplo, um cluster, né, um índice ordenado e outras prioridades que eu posso dar a ela, tá bom? Tem um exercíciozinho para vocês fazerem um mapeamento, se vocês quiserem aqui praticar, né, um mapeamento bem grandinho, bem difícil ali, para realmente praticar o exercício. Mas da parte de mapeamento a gente terminou, pessoal. Então a gente tinha esses casos especiais de mapeamento da agregação e da especialização, juntando com aqueles 7 passos da aula passada. Então agora, pessoal, vocês têm todas as ferramentas necessárias para mapear o trabalho 1, né, que era o modelo entidade relacionamento, no trabalho 2, que é o modelo relacional. Esse mapeamento é o primeiro passo, e um passo muito grande, muito importante, para fazer o modelo relacional. A gente vai ver na próxima aula o segundo passo, que é normalizar. A gente vai entender o que é isso um pouco melhor, o que é dependência funcional, o que é normalização. Mas uma coisa eu garanto para vocês, se vocês estão seguindo os passos da disciplina até agora, fazendo um bom modelo de entidade de relacionamento, né, vendo como fazer ele certinho, os atributos, os tipos de relacionamento, agregação, ternário e tal, e vocês seguirem corretamente esses passos aqui do mapeamento, vocês vão ter um modelo relacional que de início já é bem normalizado. A gente vai ter pouca coisa para arrumar se vocês fizerem certinho esses passos, tá bom? Então a gente se vê na aula que vem. Eu agradeço a presença de todos aí por terem assistido. Você que assistiu esse vídeo, muito obrigado e a gente se vê no próximo.